Na Supercopa de 1995, Vélez e o Flamengo se enfrentam no estádio Amalfitani. No jogo de ida, o time brasileiro havia vencido por 3-2 fora de casa, garantindo grande parte da vaga para as semifinais. Na partida de volta, a atuação do Flamengo é tão boa que rapidamente sai na frente com um gol contra de Pellegrino. No segundo tempo, Etemundo e Romário ampliam a diferença para 3-0, deixando o Vélez longe de qualquer possibilidade. No final da partida, Etemundo começa a fazer firulas que irritam os jogadores do Vélez, especialmente Flávio Sandoná, que fica discutindo com o atacante. Etemundo faz o gesto dos 3 gols para Sandoná e lhe dá um tapa. O defensor não se contém. Primeiro devolve o tapa e depois resolve a situação com um soco de nocaute. O soco do jogador do Vélez desencadeia o caos. Um chute voador de Romário, empurrões, socos e dezenas de reservas e pessoas próximas tentando conter a hecatombe. Mas não vamos nos adiantar. Você sabia que Romário nasceu pesando apenas 1,8 kg e que vários clubes do Rio de Janeiro o rejeitaram por causa da sua altura? Ou que ele se auto-sabotou jogando abaixo do seu nível para poder sair do Barcelona? Para entender como um garoto criado em uma favela se torna campeão do mundo e uma das lendas mais polêmicas do futebol brasileiro, é preciso voltar ao passado com o dia que especial mundialista de hoje. Romário. Romário de Souza Faria nasce no Rio de Janeiro em 29 de janeiro de 1966 e cresce em Jacarezinho, uma das maiores favelas da cidade. Seu pai, Ed Berry, é um fanático por futebol e pelo Clube Carioca América, a tal ponto que funda um time de bairro chamado Estrelinha. Sua mãe, Manuela Ladislau, aceita desde cedo que seu filho passe os dias atrás de uma bola, um hábito que começa aos 3 anos e que nunca será interrompido. O que é futebol? Aqui não é um sonho distante, mas a única forma de seguir em frente. Ao nascer, Romário pesa apenas 1,8 kg e cresce com um corpo magro que demora anos para se desenvolver. Esse porte físico pequeno impede que ele tenha chances em vários clubes do Rio, que o descartam sem lhe dar oportunidade. Em um teste no próprio Vasco da Gama, chegam a dizer para ele que, com esse físico, só serviria para lavar carros no clube. A frase, longe de derrubá-lo, acaba se tornando uma das anedotas favoritas que o próprio Romário repete anos depois em entrevistas, quando sua consagração mundial já é indiscutível. Rejeitado no Vasco, ele vai para o Olaria Atlético Clube, onde alguns olheiros do próprio clube que o haviam descartado o veem jogar aos 12 anos e decidem levá-lo para as categorias de base. Nessa época, sua família já mora na Vila da Penha. Sem a altura nem a massa muscular de outros garotos da sua idade, Romário desenvolve um estilo próprio. Ele treina sozinho nas quadras do bairro, aprimora dribles curtos e movimentos de corpo para escapar de adversários mais altos. Ele trabalha para conseguir dinheiro e comprar suplementos que o ajudem a ganhar volume. Aprende quase tudo de forma autodidata, sem metodologia formal por trás. Apenas a aceitação de seus limites e a determinação para superá-los a qualquer preço. Ele estreia na primeira divisão do Vasco da Gama em 1985 e rapidamente se torna o ídolo do estádio, São Januário. É campeão carioca em 1988 e artilheiro do Campeonato Brasileiro em 1986 e 1987. É essa capacidade de fazer gols que o leva à seleção brasileira, com a qual conquista a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Seul em 1988 e termina como artilheiro do torneio. Nesse mesmo ano, a Europa começa a bater à sua porta. O PSV Eindhoven, dos Países Baixos, compra seu passe e o leva do país que o viu crescer. No PSV, Romário joga até 1993 e deixa uma marca que ainda impressiona: 165 gols em 167 partidas. Ele é tricampeão da Liga Neerlandesa em 1989, 91 e 92, além de artilheiro nesses mesmos anos. E, em 93, ele também conquista 2 Copas da Holanda. O clube, campeão da Europa nesses anos, chega a disputar a Copa Intercontinental contra o Nacional de Montevidéu, no Japão. O técnico, Gus Hiddink, define como o jogador mais interessante com quem trabalhou em toda a sua carreira. E lembra que antes dos jogos importantes, quando o nervosismo aparecia no resto do elenco, Romário se aproximava dele para garantir que ia marcar e que o time ia vencer. Quase sempre cumpria essa promessa. Em 1993, já consolidado como uma das maiores referências de gols da Europa,
Romário assina com o Barcelona por 10 milhões de dólares. O clube catalão, campeão continental da temporada anterior, o integra ao Dream Team comandado por Johan Cruyff, junto com jogadores como Hristo Stoichkov, Ronald Koeman, Michael Laudrup e Josep Guardiola. Em sua primeira temporada na Espanha, marca 30 gols e é campeão da Liga, com um recorde de 5 hat-tricks em uma mesma temporada, algo que só Lionel Messi consegue igualar quase 20 anos depois. Entre esses hat-tricks, 2 foram contra o Atlético de Madrid e 1 contra o Real Madrid no 5-0 no Camp Nou, onde surpreende com uma finalização de cola de vaca diante do goleiro Francisco Goulon, após passe de Guardiola. Surpreende todo o continente com uma finalização de cola de vaca diante do goleiro Francisco Goulon, após um passe de Guardiola. O sucesso esportivo convive desde o primeiro dia com um choque cultural que nunca chega a ser resolvido. Romário sente falta da vida noturna do Brasil e não suporta a disciplina europeia. Ele não compra nem aluga uma casa em Barcelona porque prefere viver em um hotel, como se essa decisão lhe permitisse sentir que está apenas de passagem, a um simples check-out de voltar para o que conhece e sente como seu. Com isso em mente, é inevitável que o pacto de costumes com o velho continente se quebre. Discute mais de uma vez com Cruyff por suas ausências e seus atrasos nos treinamentos, até que ambos chegam a um acordo em uma negociação. Se Romário promete marcar 2 gols na próxima partida, Cruyff permite que ele viaje ao Brasil. O atacante cumpre o prometido e vai embora. O próprio Cruyff reconhece depois que ele tinha uma qualidade impressionante, capaz de decidir partidas inteiras quase sem esforço. Mas esse pacto de cavalheiros era mais frágil do que o técnico pensava. O problema vem depois. O que deveriam ser 4 dias de descanso se transformam em 21 dias sem notícias do atacante. Quando a diretoria do Barcelona consegue falar com ele por telefone, Romário garante que Cruyff tinha lhe dado permissão para viajar ao Brasil, mas nunca tinha especificado a data de retorno. A versão, segundo pessoas próximas ao clube, é uma mentira completa. Cruyff só tinha autorizado 4 dias, e a situação gera um conflito sério com a instituição. Apesar de tudo, o vínculo entre eles nunca se rompe totalmente. Em parte porque o próprio Cruyff, que também fumava e apreciava a vida noturna como jogador, entende esse lado do Romário melhor que ninguém. E 1994 é, sem dúvida, o melhor ano da vida de Romário, e também o que melhor resume a paradoxo que marcou toda a sua carreira profissional. Nessa temporada, ele se consagra campeão da Liga Espanhola, fica com o troféu de artilheiro do campeonato e, acima de tudo, levanta com o Brasil a Copa do Mundo dos Estados Unidos, a 4ª da história do país. Marca 5 gols no torneio e é eleito o melhor jogador da Copa do Mundo. Ao mesmo tempo, continua sendo notícia por suas saídas noturnas e pelo consumo de tabaco, uma rotina que convive, sem que ninguém consiga explicar totalmente, com sua capacidade de fazer gols intacta. O caminho de Romário até essa Copa do Mundo não é linear. Ele estreia na seleção brasileira em 23 de maio de 1987 contra a Irlanda em Dublin, com uma derrota por 1-0. Dias depois, marca seu primeiro gol em amistoso contra a Finlândia. Chega à Copa do Mundo da Itália em 1990 como reserva de Antônio Careca, convocado de última hora pelo técnico Sebastião Lazzaroni, e joga apenas alguns minutos contra a Escócia na fase de grupos. Sua relação com a seleção tem tantos altos e baixos quanto sua carreira nos clubes. Apesar do seu nível, seus desentendimentos com diferentes treinadores e seus problemas de disciplina o afastam dos ciclos da seleção, e em mais de uma ocasião, ele chega a chorar em público diante das câmeras quando fica fora de alguma convocação importante. Em 1992, o técnico Carlos Alberto Parreira não conta com ele enquanto a seleção se complica na classificação para a Copa do Mundo dos Estados Unidos, e a torcida começa a pedir sua presença. Uma lesão inesperada de Müller abre a porta para que ele seja titular em uma partida decisiva contra o Uruguai, no Maracanã. Romário responde com 2 gols em uma atuação que o próprio jogador considerava, até então, o melhor jogo de toda a sua carreira com a camisa do Brasil. Essa atuação garante de vez a classificação para a Copa do Mundo. Em 1994, já formando dupla com Bebeto, Romário vive o torneio da sua vida. Marca 5 gols e converte o segundo pênalti da decisão contra a Itália em Los Angeles. Torna-se uma estrela querida no Brasil e, no fim do ano, é eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA. Bebeto, seu parceiro de ataque, afirma que parecia que nasceram jogando juntos, que
que a compreensão entre eles era imediata e que essa conexão quase sobrenatural levará muito tempo para se repetir no futebol brasileiro. Após a Copa do Mundo, Romário demora 3 semanas para voltar ao Barcelona. Seu desejo real é voltar de forma definitiva para o seu país depois de 6 anos na Europa, onde nunca comprou uma casa própria e sempre morou em hotéis. Romário admitiu que chegou a jogar mal de propósito para forçar sua saída na janela de transferências de inverno. Uma estratégia que dá resultado. O Barcelona aceita vendê-lo para o Flamengo por um valor próximo de 6,5 milhões de euros, apesar de ele ainda ter mais de um ano de contrato. No Flamengo, Romário marca 59 gols em 59 partidas ao longo de 2 temporadas e é o artilheiro do campeonato em 1996. No mesmo ano, ele retorna brevemente ao Valência, entra em conflito com o técnico Luiz Aragonés e volta quase imediatamente ao Brasil. Em 1997, com o retorno de Jorge Valdano ao comando do Valência, ele tenta a sorte novamente na Espanha. Valdano, que chega a defini-lo publicamente como um jogador de desenho animado por sua capacidade de resolver o impossível, lhe dá total liberdade. E Romário responde com um nível altíssimo, tanto no clube quanto na seleção, onde projeta, junto com Ronaldo Nazário, uma Copa do Mundo na França, que promete repetir a glória de 1994. Mas essa ilusão desmorona. Na pré-temporada, quando Romário sofre uma lesão grave que o deixa vários jogos sem jogar, Valdano é demitido do Valência e o atacante volta a se desentender por motivos disciplinares com seu sucessor. Na seleção, o técnico Mário Zagallo e principalmente o assistente Arthur Antunes Coimbra, conhecido como Zico, com quem Romário já tinha desavenças anteriores, decidem não convocá-lo para a Copa do Mundo da França de 1998, apesar da pressão da imprensa e de boa parte do público brasileiro que pedia aos gritos a inclusão de uma figura histórica desse porte. Romário fica de fora. A imprensa da época registra seu choro de frustração diante das câmeras. O conflito com Zico não termina aí. Em 2005, um tribunal brasileiro condena Romário a pagar $22.200 por danos, sendo o segundo jogador da história a enfrentar isso. Na terceira parte, a história do jogador prossegue. No próprio jogador, Romário havia se instalado no Rio de Janeiro. Sua carreira em clubes é complexa e tem vários capítulos. Pelo Flamengo, conquistou a Copa Mercosul em 1998 e o Carioca de 1999, e em 2000 ele retorna ao Vasco da Gama, onde se consagra campeão do Brasileirão e da Copa Mercosul, além de ser eleito o melhor jogador sul-americano do ano. Em 2001 ele volta à seleção após quase 4 anos, em jogo das eliminatórias da Copa de 2002 que o Brasil perde por 1-0 em Montevidéu. Luiz Felipe Scolari agora lhe entrega a abraçadeira de capitão e a liderança da equipe. Um vínculo que se rompe pouco depois, quando Romário se recusa a participar da Copa América daquele ano, na Colômbia, o que gera a rejeição da comissão técnica. Assim como em 1998 voltam as pressões públicas para que ele seja convocado para a Copa do Mundo, mas Scolari não o inclui na lista final. O Brasil acaba sendo campeão de qualquer forma, sem Romário no elenco. Em 2002 ele vai para o Fluminense, e em 2003 tenta a sorte no Catar, no Al Saad, onde volta a ter problemas de comportamento com seu treinador e acaba sendo demitido, apesar dos seus 48 gols em 77 partidas. Ele retorna imediatamente ao Vasco da Gama e, em 2005, com 39 anos, volta a ser artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 22 gols, antes de passar pela Liga dos Estados Unidos no Miami FC, onde também é o artilheiro. Ele se despede da seleção em 27 de abril de 2005 em um amistoso contra a Guatemala, com um gol e uma volta olímpica sob aplausos do público. E assim chegamos ao capítulo que coroa sua lenda como artilheiro. No dia 20 de maio de 2007, com 41 anos, Romário marca aquele que, segundo sua própria contagem, é o gol de número 1000 de sua carreira, em uma partida em que seu time, o Vasco da Gama, vence por 3-1 o Sport Club Recife. Com essa marca, ele se torna, depois de Pelé, o segundo jogador brasileiro a alcançar esse número. Embora alguns historiadores apontem que o atacante Arthur Friedenreich já havia alcançado um número semelhante entre 1909 e 1935. Pelé, em uma entrevista ao canal Sport TV, destaca as coincidências entre ambos os gols de número 1000. Os dois foram de pênalti, direcionados ao ângulo direito do gol, e ambos aconteceram em meio a uma enorme expectativa.
Embora o de Pelé, em 1969, tenha sido marcado diante de mais de 100 mil pessoas no Maracanã, enquanto o de Romário aconteceu diante de apenas 16.808 espectadores no Estádio São Januário. Esse número de 1.000 gols, no entanto, não está livre de discussão. Uma das críticas mais recorrentes a Romário é que, para chegar a esse número, ele também contou os gols marcados nas divisões de base e em partidas não oficiais. Diversos estudos estatísticos o colocam, na verdade, como o segundo maior artilheiro da história, com 772 gols no total, atrás do austríaco Josef Wikan e à frente de Pelé e de Cristiano Ronaldo. Para a Federação Internacional de História e Estatística do Futebol, de qualquer forma, ele mantém um recorde que ninguém discute. Ele é o único jogador de futebol que foi artilheiro de um campeonato da primeira divisão 14 vezes, 10 no Brasil, 3 nos Países Baixos e 1 na Espanha. Em outubro de 2007, Romário teve o prazer de ser jogador e treinador do Vasco ao mesmo tempo, e em 15 de abril de 2008, anunciou sua aposentadoria definitiva durante o lançamento de um documentário sobre sua carreira na TV. A aposentadoria, porém, não é totalmente definitiva. Em 2009, ele se dá ao luxo de jogar 2 partidas pelo América RJ, o clube do qual seu pai, Edeber, é torcedor fanático como uma homenagem à família, e ajuda esse time a conquistar um título da 2ª divisão. Longe dos campos, a vida de Romário continua gerando manchetes. Em 2009, ele passa uma noite na cadeia e depois é condenado a 2 anos e meio de prestação de serviços e uma multa de cerca de $223 mil, após não declarar os rendimentos que recebeu como jogador do Flamengo em 1996. A punição original era muito mais severa, mas foi reduzida após uma série de reclamações de sua ex-esposa, Mônica Santoro, devido a uma dívida de pensão alimentícia de 2 de seus filhos. Romário havia concordado em pagar essa dívida em parcelas, mas deixou de cumprir por vários meses ao declarar falência, em um período em que também foi apontado como um dos investidores de uma rede financeira piramidal que acabou quebrando, e deixando inúmeras pessoas na ruína. Diante das críticas que começam a se acumular, Romário reclama duramente durante o lançamento de um livro biográfico sobre sua vida. Afirma não ser responsável por nenhum mal além de sua própria conduta, e que sente que se tornou, sem merecer, uma espécie de vilão para boa parte da opinião pública brasileira. Esta biografia, escrita pelo jornalista Marcos Vinícius Rezende, reúne várias anedotas de seus próprios companheiros de equipe. Um deles, João Carlos, lembra de uma cena em um aeroporto em que todo o elenco viaja na classe econômica, enquanto Romário, que sempre chega atrasado, aparece sentado sozinho na primeira classe bebendo champanhe, sem dar nenhuma explicação. No âmbito pessoal, Romário nunca esconde sua fama de mulherengo. Ele chega a admitir que teve relações íntimas no vestiário do Maracanã, que se define como infiel por natureza e que, em sua época de maior promiscuidade, chegou a ficar com 3 mulheres diferentes no mesmo dia. Ele se casou 3 vezes, primeiro com Mônica Santoro antes de se mudar para a Europa, depois com Daniel Fabato em 1996, antes de sua passagem pelo Valência, e por último, com Isabel Bittencourt em 2002. Ele tem 6 filhos e se divorciou nos 3 casamentos. Em 2019, voltou a aparecer em um relacionamento, desta vez com a administradora Ana Caroline Nazário, de 22 anos, e anos depois, em 2026, volta a ser notícia por um suposto romance paralelo com uma amiga próxima de sua então parceira Tiffany Barcelos, um escândalo que nenhum dos protagonistas chega a confirmar. Em 2010, Romário dá uma guinada inesperada e inicia sua carreira política como deputado do Partido Socialista Brasileiro, motivado por uma de suas filhas, que nasce com síndrome de Down, e pela ideia de que as pessoas com deficiência não tinham representação adequada nas decisões públicas. Em 2014, Romário anuncia sua candidatura ao Senado e é eleito com mais de 60% dos votos. Em 2017, Romário muda de partido e se une a uma força de direita, da qual chega a ser presidente no estado do Rio de Janeiro, embora sua tentativa de se tornar governador em 2018 termine com um resultado fraco nas urnas. Desde sua posição como ex-jogador influente, Romário também se torna um crítico constante da liderança do futebol sul-americano. Em 2013, Romário, Diego Maradona e José Luiz Chilavert participam de evento em São Paulo apoiando um dirigente do Corinthians que disputava a presidência. A Confederação Continental,
onde é apresentado um relatório que calcula perdas multimilionárias devido a contratos obscuros nessa organização. Romário afirma diante dos microfones que nunca imaginou existir instituição mais corrupta que a FIFA, enquanto Maradona pede no mesmo evento que os responsáveis sejam presos, o que de fato ocorre 2 anos depois. Pré-Copa América, relatório da presidência da Confederação, em Romário. Também faz críticas duras ao treinador da seleção, afirmando que, após a eliminação precoce na Copa do Mundo da Rússia, 2018, ele teria tirado o técnico do cargo. Embora reconheça ao mesmo tempo que se trata de um bom técnico capaz de manter o grupo de jogadores unido, essa combinação de elogio e crítica resume muito bem a forma como Romário se relaciona com o futebol brasileiro. Ele nunca esconde o que pensa, mesmo quando isso o põe em confronto com figuras poderosas do meio. Romário, longe de qualquer autocrítica, afirma em várias entrevistas que nenhum outro jogador de futebol no mundo pode igualar sua trajetória. E em 2017 chega a declarar sem rodeios que foi melhor do que Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Ele também afirma que quando criança, ouvia pelo rádio os jogos de Pelé da sua favela, sem imaginar que acabaria dividindo com ele o topo da história dos artilheiros do Brasil. Ao perguntarem sobre a origem de sua confiança inabalável, ele repete uma frase que já virou seu mito pessoal, que quando nasceu, Deus o apontou com o dedo para dizer que aquele era o escolhido. Romário nunca pede desculpas pela forma como viveu sua carreira. Poderia ter feito mais gols e conquistado mais títulos, mas sempre diz que preferiu viver cada etapa à sua maneira, certo de que isso é o que realmente o faz feliz. Essa filosofia, questionável para qualquer treinador que tentou discipliná-lo, acaba sendo também a explicação mais honesta por trás de um dos artilheiros mais completos e mais contraditórios que o futebol sul-americano já produziu. Porque os grandes têm algo em comum, sempre acham um jeito de criar suas próprias regras.